Jovem Pan News. Bem, falando mais uma vez de eleições 2016 em Jaboticabal, e sempre reforçamos na abertura de cada entrevista nessa semana, fechando esse ciclo de entrevistas, hoje recebemos José Carlos Ory, mas o cidadão mais consciente e atuante sabe que o voto é apenas mais um entre vários momentos fundamentais para se construir uma relação de parceria e fiscalização com o poder público. Antes é preciso conhecer bem os candidatos, saber quais as suas propostas, pontos de vista histórico também político. Só assim se poderá fazer uma escolha consciente nas eleições de outubro. E seguindo essa linha de pensamento, a Jovem Pan News Jaboticabal está levando ao ar essa série de entrevistas com os candidatos à corrida eleitoral, dos que disputam a vaga a prefeito de Jaboticabal. Fechando nesse ciclo de entrevistas, hoje recebemos o candidato José Carlos Ory, que é da coligação É Hora de Defender Jaboticabal, que tem como vice Vitório de Simone. Vitório também está aqui no estúdio, agradeço. Ory, obrigada por sua presença, bom dia. Bom dia, Miriam, bom dia a todos da Jovem Pan. Parabenizar a iniciativa pela Parte Democrática, onde todos que estão ouvindo o programa, esse Jornal da Manhã, têm a chance de conhecer. Muitas vezes as pessoas não conhecem os candidatos, né? Então é um momento que o candidato tem a chance de fazer seus comentários, suas propostas. Eu acho que essa é a forma mais democrática que existe para que a população possa escolher bem o seu candidato. Esse é o objetivo, conhecer as propostas. Sem dúvida. Porque uma cidade pequena, todo mundo se conhece, Exatamente a vida isso. política de cada candidato, enfim. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura, emprego, segurança pública, saúde, educação. Vamos tentar resumir isso da melhor forma possível. Não vou perguntar quem é José Carlos Ory, mas fazer um breve histórico do que você fez nesse tempo fora da Prefeitura de Jaboticabal, Ory. Olha, eu começo dizendo que logo que as eleições de 2012... que foi meu último ano de governo, o prefeito Raul, sendo eleito, ele me fez um comentário extremamente educado, que foi dizer que ele gostaria de ter a chance de errar e acertar sozinho, né? Então ele deixou claro nas suas entrelinhas de que ele gostaria de fazer um governo sem a minha presença. E aí eu fiquei, lógico, eu tenho maturidade suficiente para entender isso, mas fiquei assim incomodado, essa é a grande realidade, porque trabalhamos junto 4 anos, fizemos a campanha junto, e eu acho, né, naquela época eu tinha certeza disso, que eu poderia ajudá-lo muito, principalmente em rede de relacionamento. Eu tenho uma proximidade muito grande com o governador, muito mais do que ele, com deputados, né, que ele iria ao longo no mandato dele adquirir isso. Então eu achava que eu seria preponderante nesse momento de articulação política. Mas como era uma decisão, eu fui trabalhar em Catanduva, Miriam, fiquei 2 anos em Catanduva como chefe de gabinete. Depois eu fui receber um convite do Arnaldo Jardim para ir trabalhar em São Paulo, na Secretaria da Agricultura. Foi um aprendizado fantástico. Esse foi trabalhar 1 ano e meio em São Paulo, foi algo assim que me abriu os horizontes, os contatos políticos fantásticos, né? Então você conhece mais de perto todas as secretarias, você conhece de perto a estrutura da secretaria, quem é quem, por onde é que se consegue as coisas, né? Então, participava de eventos com muito mais facilidade perto do governador, isso foi fantástico. Então, houve um grande aprendizado. Então, eu fiquei praticamente 4 anos fora, 2 anos em Catanduva, 1 ano e meio, e agora eu estou aqui para as eleições. Bom, a sua vida pessoal, da Adriana, nem vamos perguntar, porque as pessoas realmente conhecem. Mas vamos começar, a partir de agora a gente começa a computar esse tempo das respostas. Serão 10 minutos de respostas no primeiro bloco, 10 minutos no segundo bloco e ainda mais um tempo para as considerações finais. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre infraestrutura. Há um sentimento sempre de campanha de muitas promessas e com o passar do tempo há um sentimento de abandono, especialmente dos bairros, dos distritos. De que forma fazer uma cidade caminhar, mas com qualidade, para que as pessoas de fato sintam um asfalto de qualidade, uma cidade mais cuidada, melhorar essa questão da infraestrutura, do trânsito, da água? Quais as suas propostas, Ory? Primeiro você precisa ter uma coisa chamada gestão pública. Gestão significa você coordenar e tomar conta durante todo o processo de construção das coisas. Por exemplo, foi feito, eu deixei na minha época 500
e 28 casas, que é Vila Inglesa, conhecida lá perto da Lagoa do Peta, né? E está agora seria para entregar agora. Como as obras não foram fiscalizadas pelo Poder Executivo, hoje essas 528 unidades, elas estão todas comprometidas, com rachaduras, com infiltração, muitos problemas, e os moradores, né, aqueles que foram contemplados, já era para estar lá dentro. Mas como não houve a fiscalização, então você acaba tendo um resultado final muito ruim. Quando você faz um asfalto, você tem que fazer um asfalto de qualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando nós fizemos a drenagem do bairro Sorocabano. Sorocabano era um bairro, na minha época, extremamente onde o asfalto esfarelava, se eu posso dizer, né? Então nós tubulamos, colocamos tubo debaixo da terra para a enxurrada não correr sobre o asfalto. Porque toda enxurrada, quando ela corre no asfalto, ela agride o asfalto, ela é a maior inimiga do asfalto. Então nós tubulamos e com essa tubulação de água, hoje a água corre debaixo de tubo e debaixo do asfalto. Então ela não prejudica. Você pode ver que o asfalto do Sorocabano hoje ele está totalmente revitalizado e de boa qualidade. Então é isso que a gente tem que fazer. Óbvio que algumas empresas às vezes elas fazem algumas cacas. Por exemplo, se você for a Córrego Rico, logo na entrada de Córrego Rico tem um restaurante e você entrando ali do lado do restaurante, você vai ver o primeiro bairro ali que foi entregue há muitos anos atrás, né, mas a estrutura do asfalto era para estar boa ainda hoje. Ela acabou. Hoje, se você for ver, ele tem poeira de pedrisco. Acabou. O asfalto é algo assim lamentável. O que acontece? Na época, quando se foi entregue isso, não se poderia ter aceito aquela qualidade do asfalto, né? E aí sobra para a prefeitura, porque depois que a prefeitura aceita a infraestrutura do loteamento, aí passa a ser da prefeitura, a iluminação elétrica, o asfalto, o guia e sarjeta, tudo passa da prefeitura. Então, como fazer isso? Fazer gestão, cuidado, fiscalização o tempo inteiro da qualidade daquilo que se aplica na cidade. De que forma conseguir isso para quem for assumir esse primeiro ano? Porque nós sabemos que vai ser para colocar a casa em ordem no São Jaboticabal, as prefeituras de uma forma geral vão enfrentar muito problema financeiro. Mas como cuidar de uma cidade sem dinheiro e com um equipamento sucateado e com falta de pessoal? Tá. A prefeitura ela é no sentido de asfalto, tem outros setores que nós somos mais carentes, mas no sentido de asfalto nós temos aqui profissionais da própria prefeitura fantástico, sabe tudo de asfalto e poderia nos ajudar e irá nos ajudar de forma assim fantástica, como sempre me ajudaram nos 8 anos que eu tive na prefeitura. É que às vezes alguns governantes eles não valorizam aqueles que deveriam ser valorizados, né? Então vou dizer assim, se você precisar de uma pessoa que entenda de asfalto em Jaboticabal, nós temos pelo menos uns 3 ou 4, pilotados pelo Claudinho, funcionário de carreira. Sabe tudo de asfalto. Então, quando uma empresa vier prestar serviço em Jaboticabal, ou o Claudinho ou mais 2 ou 3 funcionários de carreira, são eles que são nossos fiscalizadores, são eles nossos fiscais, que eles têm todo o interesse do mundo de que o dinheiro público seja gastado da melhor maneira possível. O que eu acho é que o Claudinho ou a equipe dele não foi utilizada para fiscalizar as coisas que estão acontecendo em Jaboticabal. Acredita que depois de passar pela prefeitura de Jaboticabal, muda, o olhar muda, sente que nesse período fora serve para avaliar a sua própria gestão e tentar consertar algumas coisas que ficaram? Lógico, Miriam, muita coisa. A gente aprende a ver que tem coisas que a gente poderia ter avançado muito mais, às vezes por uma falta de uma equipe, às vezes por falta até de deslumbrar ou ter isso na cabeça. Eu vou dar um exemplo simples. Um dia visitando o Jardim Alvorada, agora na campanha, conversando com várias pessoas na rua, eu devia ter lá umas 30 pessoas, uma pessoa reclamando de falta de remédio na farmácia, tal, conversa vai, vira uma menina de 17 anos de idade, e diz assim: prefeito, o senhor quando entrar, o senhor não poderia colocar uma moça na porta da farmácia? Eu falei assim, como assim, né? Ela falou, não, é porque a gente entra, pega um ticket, a senha para ser atendido, a gente espera 45 minutos, às vezes, dependendo da quantidade de gente, quase 1 hora, a gente chega no balcão, a pessoa fala assim, não tem o remédio. Aí eu falei assim, mas o que ela... Simplificar esse atendimento. Isso, a hora que a pessoa chega, ela mostra a receita e fala assim no balcão, tem o Dipirona? Vai no computador no terminal e diz assim, antes da pessoa pegar a senha, tem ou não tem. O que eu quero dizer? Uma pessoa de 17 anos de idade falando uma coisa que eu já fui prefeito, não tenho essa visão. Por quê? Talvez eu não viva a farmácia como ela vive. Ouvir talvez mais a população, abrir esse canal de informação, mudar esse conceito de administração, saindo do gabinete. Vamos, já que falou sobre saúde, vou entrar. Ia deixar para o segundo bloco, mas já que tocou na farmácia, candidato,
A saúde no país parece que não caminha. Os problemas de Jaboticabal, eles são muito parecidos. Hoje vê no jornal, na TV, aquela fila enorme. A população não sente essa melhoria, por mais que invistam em saúde. Parece que esse sentimento é de demora para chegar até a consulta. Eu falei isso com todos os candidatos, porque a gente vive isso. Você consegue uma consulta até chegar nessa consulta. Passar pelo profissional, que nem sempre esse atendimento é de qualidade, porque muitas pessoas elas vão e saem com o sentimento, será que eu acredito nesse profissional? Meu Deus, foi muito rápido essa consulta. Depois, pedido de exame, realizar o exame, chegar no diagnóstico, e nós queremos falar de prevenção. E depois ainda, depois de tudo isso, vai à farmácia e não tem o medicamento. Parece que é tudo muito lento. Aí nós temos uma UPA sobrecarregada, que já enfrentou uma ceia, nós tivemos mortes na UPA, isso é muito sério. Sim. E também temos um atendimento, parece que no CIAF, que não funciona muito, porque se a UPA está sobrecarregada é porque alguma coisa lá atrás não está funcionando. Como lidar com isso e de que forma fazer a população sentir um pouco mais de segurança? Primeiro, a sua pergunta é fantástica, está certa, principalmente quando você diz que a UPA está sobrecarregada. A UPA é para funcionar de uma forma com emergências, né? Mas isso é histórico, desde pronto atendimento. Perfeitamente. Né? Eu lembro exatamente que na minha época não era a UPA, né? Eu deixei a UPA em construção, mas era ali no antigo pronto-socorro, né? Aquele lá embaixo, pequenininho e tal. Mas por que acontece? Porque muitas vezes o próprio CEAF não consegue fazer o necessário para aliviar. Né? Então, às vezes, a pessoa não encontra o pediatra, ou não encontra o cardiologista, ou não encontra o neurologista. Até pelo horário, de repente, no horário de trabalho. E aí as pessoas acabam concentrando tudo, depois das 5 horas da tarde, quando chega em casa, que vão pro pronto atendimento. Para a UPA, por exemplo. E aí chega lá, tem 150 pessoas para atender, das 5 até as 7 da noite, em 2 horas isso. A qualidade cai, infelizmente. Agora, o que nós temos que fazer? Gestão. Fazer de alguma forma para aliviar a UPA. Eu tenho certeza que dá para melhorar a UPA. Não no processo que está hoje. Se for para deixar do jeito que está, não adianta pôr mais 2 médicos, não vai resolver. Deu para entender? Por quê? Não é só pôr o médico, é você aliviar a demanda desnecessária. Tem muita gente que vai lá porque ela está com uma dor na unha. Né? E essa dor na unha, estou aqui exagerando um pouco, mas essa dor na unha ela tinha que ter sido visto lá no CIAF, lá no bairro dela. Ela não foi lá e foi na UPA. E aí vira todo aquele desconforto de espera e desconforto até no próprio atendimento. Então é uma questão de gestão. E no plano de governo meu está dizendo o seguinte, nós vamos reestruturar os CIAFs. Os CIAFs eles vão ter que realmente fazer um papel mais importante do que ele está fazendo hoje. Difícil quando se realiza um concurso e não consegue atrair médicos? De jeito nenhum. Hoje, para que vocês saibam, inclusive, o Ministério Público, ele teria que flexibilizar um pouco. O Ministério Público é totalmente contra a contratar pessoas por uma OCIP, por uma ONG e tal, né? Porque eu sei, o Ministério Público sempre acha que tem alguma coisa ilegal nisso. Principalmente, o Ministério Público entende que tem que ser tudo concursado. A hora que você abre um concurso público para um médico ganhar 4 horas de serviço para R$ 2.900, ele não vem trabalhar e não vem no concurso. Não você vão sabe conseguir. Disso, né, não vão então, conseguir. A prefeitura não consegue pagar 10 mil. Né, para todos os médicos. Ela tem que pagar aquilo que é o piso necessário. Inicial, R$ 2.900, R$ 3.000 para o médico. O médico não vem. O médico não vindo, fica essa carência toda. Então, um dia a justiça tem que tentar entender que fosse a justiça que cuidasse disso. Ela pode cuidar se ela quiser. Né? Ela pudesse fazer a licitação, ela pudesse chamar todas as cooperativas da região, encabeça ela isso para ter toda a transparência possível, né? Eu estou aqui até feliz, o Vitório está fazendo um positivo aqui, se eu posso dizer, né, Vitório? Mas é exatamente isso, por quê? Porque para nos ajudar, não adianta só cercear a gente, né? Aí eu não tenho funcionário, poxa vida, a gente tem condições de pagar um médico para melhorar a situação. Então, eu entendo que o Ministério Público, a Justiça deveria sentar com os governantes, não é Jaboticabal, né? Para a gente tentar flexibilizar, para a gente conseguir avançar melhor na saúde, principalmente. Porque é um sentimento que a população tem é de que não funciona. Lógico, então, lógico que não. Funciona. Se você vai numa UPA... E também o UPA, profissional atender o paciente 2 minutos, 3 minutos, de que forma de ter uma confiança nesse profissional? Fica difícil. Exatamente. Então, os médicos, os antigos médicos que são da rede, a gente fica tranquilo que são médicos já consagrados aqui, já estão na rede há muito tempo. Mas os médicos novos, que a população não conhece, fica muito difícil,
né? Então, foi quando eu implantei no meu governo os PSF, boa parte dos PSF, que é o programa... Fortalecer também, acredita exatamente que isso, exatamente pode isso. ajudar bastante muito. nisso? O PSF, o Programa de Saúde da Família, é a base da pirâmide da saúde. É ela que, de verdade, minimiza toda essa estrutura. O médico conhece o paciente, o médico conhece os filhos por nome dos pacientes, é um médico da família, né? Só que nos últimos anos teve muita mudança, os médicos saíram, aí perde a referência. Em resumo, precisamos restabelecer. Inclusive, hoje está com um problema seríssimo, né? Os PSFs estão sem pagamento, né? Já quase 2, 3 meses. E se a gente perder os PSFs, a gente vai perder o repasse do governo federal. Aí nós temos que recomeçar toda uma estrutura de novo. Problema e é complicado. sério esse. Seríssimo, seríssimo. Infelizmente. Só para aproveitar um pouco mais, que nós temos aí um tempo, queria continuar falando um pouco mais sobre saúde. Você fala em reestruturar os CIAFs. De que forma seria isso nesse seu plano de governo? Eu acredito o seguinte, houve, na minha época, o promotor, não sei se você vai lembrar, inclusive até teve uma greve, eu chamo de uma mini greve, né, dos médicos em relação a uma contrariedade e que houve, acho que até um pouco de ausência de diálogo, porque o promotor estava exigindo que a gente colocasse o ponto, né, o cartão ponto lá. E depois que eu saí, ele queria fazer isso e queria uma outra coisa, que colocasse em todas as unidades de saúde o nome do médico e o horário que ele fosse atender. Né? E nós sabemos que isso é difícil para o médico, porque às vezes o médico que está atendendo lá no CEAF, ele é o responsável por um paciente que está internado na Santa Casa. Se esse paciente passa mal de uma hora para outra, um caso crítico, ele tem que sair do CEAF correndo e tem que ir lá dar cobertura no coisa. É uma questão profissional, ele não vai deixar o paciente morrer lá, ele vai lá. Então nessa situação nós temos que regularizar o seguinte, a Câmara Municipal agora, recentemente, regularizou isso. E pelo visto, foi em comum acordo com o próprio Ministério Público. Acho eu não participei aqui, eu não estava aqui, né, esses últimos 3 anos. É que cada médico tem que fazer, acho que 4 consultas de retorno e outras 12 de consultas diárias. Se essas 12 consultas diárias de todos os médicos, elas efetivamente foram feitas, eu posso garantir para você que nós vamos aliviar desde que tenha qualidade nesse atendimento também, porque essa é a maior carência da população. Elas não têm confiança no profissional, porque pelo tempo que ele atende, impossível você falar, você quer conversar, tem que ter esse diálogo. Então, eu acho que essa é a reestruturação principal. Mas aí também eu preciso deixar claro isso para você que está me ouvindo e para você que está perguntando, né, Miriam? Tem profissionais e profissionais. Tem uns que conquistam rapidamente. Aí vai dessa parte de gestão, de cobrado profissional. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo. A primeira parte já acabou. Vamos ao segundo bloco, então. 2 minutos de intervalo e já volto. Estamos apresentando o Jornal da Manhã, edição local da Rádio Pan News Jaboticabal. 8h22, estamos com o candidato a prefeito em Jaboticabal, José Carlos Ory. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre outra questão que preocupa demais, geração de emprego, de renda, juventude muito carente. Para quem tem mais de 40 e agora, com uma mudança na Previdência, as pessoas vão ter que trabalhar um pouco mais para conseguir se aposentar. Aí nós temos que pensar também na terceira idade e muitas pessoas em Jaboticabal não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Aí você tem 2 problemas, juventude desempregada, pessoas com mais de 40 e 50 anos também precisando de renda. Um momento de crise onde empresas, as que estão em Jaboticabal, estão passando muita dificuldade, estão tendo que demitir e ao mesmo tempo a gente não consegue... Probleminha com esse microfone, né? O Lucas vai dar um jeito aqui. E nós não temos esse problema também com o distrito. A gente não consegue atrair empresas em Jaboticabal. Quais os planos, Ory, quais os projetos para melhorar essa questão de emprego, de renda? Olha, primeiro como candidato e pé no chão, como a gente sempre teve, né? Eu não vou começar a querer fazer aqui promessas e essas promessas elas não serem cumpridas depois. Primeiro que esse enfrentamento de trabalho e renda, ele é tão desafiador quanto a segurança pública, né? São coisas que inclusive às vezes fogem da nossa própria alçada. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. Porque é difícil. Então hoje, por exemplo, pela crise que nós estamos vivendo uma necessidade premente hoje de você usar a criatividade administrativa para a gente conseguir favorecer, criar oportunidades para se avançar. Por exemplo, parque industrial. Hoje nós temos 9 empresas em funcionamento, né? Aquele parque industrial que nós construímos em frente à Coab 3, na Faria Lima, do outro lado da rodovia. Dentro dessa lógica,
Outras 10 ou 11 empresas estão em construção, estão em andamento. Só que nós temos lá pelo menos umas 10 empresas, 12 empresas, que não conseguem nem pagar o terreno, o seu lote. Então o que nós precisamos fazer? Simplesmente chegar e tirar a chance dele? Não. Se a gente isentá-los temporariamente, sem juros, sem multa, desse débito com a prefeitura, se ele puder investir na empresa só dele, contratar mão de obra, fazer a empresa trabalhar, funcionar, e depois de 3 ou 4 anos, aí ele volta, com a lucratividade da empresa dele, volta a pagar gradativamente aquilo que é um débito hoje. Então a gente tem que prorrogar isso, a gente tem que ajudar o empresário. Outra coisa que eu e Vitória nós estamos pensando bastante, principalmente, Miriam, é no primeiro emprego, onde a gente pode ajudar um pouco mais essa juventude. Nós temos aqueles empregos estágio, que é o aluno que está no 3º ano do ensino médio, fazendo curso técnico, fazendo primeiro ano de faculdade, segundo. Ele pode, se ele tiver um horário vago na cidade, se ele trabalhar à noite, se ele estudar à noite, tiver o dia livre, ou mesmo se ele estudar de manhã e tiver uma noite livre, ele pode trabalhar com a prefeitura como estagiário, com bolsa, remuneração, tudo direitinho, por 4 ou por 6 horas. 4 horas é meio salário e 6 horas é um salário mínimo, né? Quase um salário mínimo. Então, isso ajuda muito o jovem e ajuda, por outra parte, a própria faculdade dele, aquela coisa. E ajuda a prefeitura, isso que eu acho importante. Não sei se você se lembra também, numa época, no meu governo, quando falava-se de transporte universitário, os anos que eu podia, eu pagava 100%. Né? Tinha pessoas que eram muito beneficiadas, pessoas até que já tinham até condições de pagar, mas tinha muita gente que não tinha condições. E teve um período em que eu pedia para que todo mundo que fazia o 100%, que ele doasse meio dia de um dia da semana. Né? Não é todos os dias, era um dia da semana, 4 horas. Para ele se integrar na sociedade de Jaboticabal, para ele se integrar em algum departamento da prefeitura, para dar a sua contribuição, mas principalmente para ganhar experiência. Então era isso. Então nós temos que usar esse tipo de criatividade para que a gente possa avançar no sentido de emprego. As incubadoras, a incubadora hoje de empresas, nós temos capacidade para colocar lá dentro pelo menos mais 10 empresas em Jaboticabal. Nós temos uma Inagro, uma incubadora do agronegócio, que foi criada na minha época, que hoje ela não, se tiver, ela tem uma empresa, se tiver. Então, é duro isso, né? São coisas que dá para se desenvolver. Fazer esse setor agropecuário, colocar lá pequenas empresas incubadas para elas deslanchar. Mas o que você tem que fazer? Fomentar isso. Como que se fomenta isso? Através de Sebrae, através de outros órgãos que possam nos ajudar a estimular esse pequeno investidor que quer começar. As universidades também. Perfeitamente. Principalmente a faculdade. Nós temos uma grandes riquezas aqui, né? A gente sempre fala da própria Unesp, mas nós temos também aqui São Luís, né? Que é uma outra faculdade importantíssima para a cidade também. Mão de obra qualificada, porque as empresas sentem isso também. De repente direcionar os cursos, ouvir mais essas empresas e saber o que é necessário. Eu tomo a liberdade, eu até prefiro não falar o nome da empresa por uma questão política, né? Mas na minha época eu fui até o Senai, consegui curso de soldador, então nós pagávamos o professor e eu tive parcerias com 2 empresas onde uma dava todo instrumento de uso para o curso de soldador e a outra empresa me dava o espaço. E nós fizemos aqui qualificamos pelo menos 40 soldadores, sendo que desses 40, 10 eram mulheres. Aí eu perguntei assim para quem estava fazendo esse curso de soldagem, falaram que as mulheres, elas têm muito mais habilidade, a solda da mulher fica melhor do que a do homem, porque ela tem um toque, um jeito de fazer, apesar de eu ver o serviço como soldador muito pesado, né? Um serviço muito... Mas dizem que a mulher sabe soldar como ninguém, né? Diz que tem uma mão mágica para fazer solda. Então, isso eu quero dizer porque eu vi isso no ano 2011, quando essa parceria público-privada, se eu posso dizer, empresa, o Senai, a gente pagava o professor do Senai e em contrapartida as empresas nos ajudavam e a gente ajudava as empresas. Nós temos 2 temas, vamos aproveitar esse tempo agora para isso. Segurança pública, tocou nesse assunto. Passando pelo setor policial, o Ângelo, que é o assessor, está aqui, fez reportagem policial por tanto tempo, ele sabe que isso nunca muda. Sempre, a maior parte dos crimes em Jaboticabal, elas têm uma ligação com o tráfico de drogas. Sim. E com a falta de oportunidade também dessas pessoas. E nós sentimos um aumento na violência. De que forma lidar de fato com isso? Porque o problema está se agravando muito. Quais as propostas? Nós também eu não posso deixar de falar, eu vou ter que falar de proposta, mas eu preciso falar de uma coisa importante para todo mundo lembrar. No meu último ano, eu levei sobre a Praça Joaquim Batista, para memorizar, em frente à Catedral de Jaboticabal, eu levei uma carreta do Senai.
Essa carreta tinha pintura automotiva, eletricidade, curso de elétrica e mais um curso que eu não me lembro, eram 3 cursos. Seria de manhã, tarde e à noite. Nós tivemos em todos os cursos, nenhum candidato, nenhum aluno, de graça, curso do Senai, carreta do Senai. Todos os períodos da manhã nós tínhamos no máximo 1 ou 2 inscritos. Então existe também, Miriam, uma certa... E a divulgação foi feita. Existe uma desmotivação. Existem muitas pessoas que estão ociosas, mas também não estão interessadas em se aprimorar. Né? Eu acho que as chances também são dadas, mas nem sempre elas são aproveitadas. Então a gente vê também uma geração, uma juventude... É um problema social também. Não tenha dúvida disso, né? Não é à toa, a gente não joga bituca de cigarro no chão simplesmente porque a gente quer. A gente joga porque não há uma cultura para não se jogar a bituca, né? A gente passa por um papel, você acabou de falar de papel de propaganda agora há pouco pra gente, né? Que todo mundo joga nas ruas, nas caixas e tal, mas ninguém para andando na rua para pegar um papel que está sujando a calçada para jogar no lixo. A gente não abaixa para pegar aquilo lá, por quê? Porque não há uma cultura para que cada um faça a sua parte. Enfim, às vezes a gente não aproveita os momentos importantes da nossa vida quando é dado coisa. Agora, que a gente tem que avançar, nós temos que avançar com essas parcerias, motivar essas pessoas para fazerem esses cursos. Eu acho que isso é extremamente importante. Você me fez a pergunta, eu fugi, você me falou da... Segurança pública, essa questão. O que é a segurança? Jaboticabal tem uma coisa importante, que é diferente dos outros municípios, pelo menos uma grande maioria dos municípios. A Polícia Civil de Jaboticabal e a Polícia Militar, elas têm uma rede de contato fantástica. Elas se dão bem aqui em Jaboticabal. Quem está me ouvindo talvez não entenda isso rápido. É que na maioria das cidades do país, a Civil e a Polícia Militar, elas são 2 órgãos quase que estranhos, né? Elas não participam de forma ativa interagindo. Jaboticabal tem esse privilégio. Só que em contrapartida, eu não posso dizer números precisos hoje, mas Jaboticabal, pelo tamanho de 80 mil habitantes, era para nós termos hoje aqui um contingente de quase 100 policiais. Isso é quase impossível. Eu acho que é quase impossível. Consegue, tentou, promotoria tentou. A tendência, inclusive, é de reduzir, né? Eles levam em consideração uma estatística toda. Exato. Né? Aí nós temos aqui em Jaboticabal, não mais do que 50% disso, né? Talvez 50 profissionais. Desses 50%, ela tem 2 ou 3 afastados por saúde. E 2 ou 3 que tira férias. A hora que você vê, você tem num mês, tô falando um número próximo, tá? Nós temos aí num mês, às vezes, 35, 40 no efetivo. É complicado isso. Como é que a polícia vai resolver tudo isso, né? E a criminalidade aumentando, principalmente por causa das drogas. Hoje é droga. Mas o que os governantes tinham que fazer? O problema do governante é que entra governo, faz uma coisa e depois o outro talvez não continua. Então, a falta de sequência, ela é prejudicial. Qual que é a proposta hoje? Resolver a situação orçamentária de Jaboticabal, pôr Jaboticabal no equilíbrio, que eu acho que é fundamental hoje para o governante, e após esse equilíbrio, você fazer com que o outro invista muito mais, por exemplo, esporte, né? O esporte ele precisa ser massificado. Não adianta eu vir aqui falar, mas eu vou tentar. Nós já vamos falar de educação e esporte na sequência. Eu vou rapidamente começar. Eu reformei todo o Antônio Mônaco. Acho que em 2010, não vou me lembrar o direito o ano. 1 ano e meio depois, tinha várias coisas quase que totalmente destruídas. Mas como assim? É porque o vandalismo, lá Antônio Mônaco tem alambrado, né? O vandalismo, ele vai lá, estoura o alambrado, a gente vai e conserta o alambrado. Ele vai e estoura o alambrado. Aí ele entrava lá naquela concha de malha que eu fiz, naquela quadra, e eles usavam droga, lá tinha travesti, lá tinha um monte de coisa e alguns violentos. Né? Nós entendemos isso. Tem usuário de droga que ele é pacífico, ele é do bem, vamos dizer assim, ele corre, ele sai de perto. Agora tem pessoas que estão nesse mundo e são violentas. E os guardas, os guardas tinham medo de ir até lá, porque eles falavam para mim, prefeito, se eu for lá... Eu teria também. Se eu for lá, eu posso correr, minha vida está em risco. Se for com a polícia, eu vou. Aí a polícia ia de vez em quando, acendia e tal, atravessava o campo, o carro do... Quando eles viam o giroflex, a luz brilhando, eles corriam. A polícia virava, eles voltavam. Só que eles iam destruindo tudo. Então, hoje, nós vamos ter que pensar, né, o vídeo monitoramento, nós vamos ter que pensar em a Ronda. Não está funcionando. Não está funcionando por falta de manutenção, essa coisa. Então, tudo parou, né, Miriam? Então, agora é recomeçar Jaboticabal de novo, né? É isso que eu digo. De todos tem que pôr muita experiência em torno disso e trabalhar. E tudo começa nessa área, educação. Deixei para o final, porque eu acho que é Miriam, o mais importante de tudo. Sabe? Como melhorar. Eu sei que há uma qualidade no ensino fundamental em Jaboticabal, isso todo mundo reconhece, mas é possível melhorar também. De que forma incentivar profissionais que estão um pouco desmotivados e associar também ao esporte, de repente, turno integral, de que forma?
Existe. Você lembra que nós começamos um projeto em 2008, que era o projeto das EMECs, que eram as escolas de ensino complementar. Eu comecei a fazer parceria com igrejas. Eu fui lá no Planalto Itália, fiz com a Igreja São Francisco, eu fui na Santa Teresa e fiz com a Igreja Santa Teresa, eu fui aqui no centro da cidade com o Nem Lar, eu fui pegando templos religiosos, porque eu não tinha como gastar. Pegava a estrutura que ficava ociosa durante o dia, levava professor, merendeira, e eu fazia o contraturno. O aluno ia numa creche, um horário, ou numa escolinha, e ia para essas EMECs para fazer o quê? Dança, esporte, teatro. Cada um fazia da sua forma. Tinha lugar que era artesanato, era mais forte aquele local era artesanato. O outro era mais música. Então, cada um com as suas características, só que isso também acabou, né? Então, volto a dizer que nós temos que reconstituir, mas a educação é a base. Porque quando essa criança fica nessas EMECs, elas conseguem, de verdade, criar desde cedo uma estrutura psicológica diferente. Ela sabe que ela é potencializada. Observa bem, imagina outro dia eu fui conversar com os alunos do Karatê. Vários deles medalhistas, não é medalhista de regional, não, é medalhista estadual, nacional, Pan-americano, isso. Pergunta para mim se esse jovem a probabilidade de ele entrar no mundo das drogas. É quase zero, Miriam, é quase zero. Por quê? Então o esporte, ele gera no jovem uma expectativa da potencialidade dele. Ele acredita nessa potencialidade dele. E é isso que vai fazer. Mas se um governante vem e faz, eu acabei de dizer aqui, eu disse para todo mundo que está me ouvindo, eu não tenho medo de falar as coisas. Eu reformei o Antônio Mônaco e no meu próprio governo, os usuários, as pessoas, os equivocados, se eu posso dizer assim, acabaram destruindo várias coisas. Enxergar de uma forma diferente, então. Exatamente. Ou administrar de uma forma diferente. Você lembra quando você falou que se São Paulo, essas coisas fazem, a gente aprende a ver. Hoje, por exemplo, eu não deixaria o alambrado. Tem alguns lugares que nós vamos ter que aumentar, que seja o alambrado de 2 metros para cima, para ficar mais difícil de você invadir. Então você tem que investir na estrutura para proteger aquilo que você tem. Entendeu? Com relação ao funcionalismo, só para a gente fechar, em termos de educação, porque há uma desmotivação, acredita em capacitação, incentivo maior a essa categoria? É simples, muito simples. Ontem, esses dias, nas reuniões à tarde, está tendo um curso de capacitação dos funcionários, né? Os professores vão desmotivados, porque a empresa que está dando o curso, ela está indo por obrigação fazer isso. Então, a qualidade do curso, ela é horrível. Né? Ela é talvez a 3ª ou 4ª vez que se faz o mesmo curso quase. Então a empresa não é cobrada, né? A empresa não é cobrada para trazer cursos melhores e os professores se sentem assim menosprezados, né? Os professores se sentem diminuídos, os professores queriam avançar. Os professores eles progridem por assiduidade e cursos. Né? A projeção do professor na rede pública é através de assiduidade e de cursos. Quando a prefeitura oferece cursos frágeis, eles se desmotivam. Né? A rede pública ela é fantástica, a educação de Jaboticabal ela é muito boa. Né? O que ela precisa? Ela precisa sentir que ela é protegida, que ela é respeitada e que ela é valorizada. A hora que o governante chegar, seja Ori, Pedro, Maria, quem chegar e valorizar os funcionários, valorizar a equipe de educação, você pode ter certeza que o avanço vai ser fantástico. 1 minuto para suas considerações finais, Ori. Olha, eu gostaria de agradecer, Miriam, pela oportunidade, agradecer o Vitório, que está sendo um companheiro e tanto. O Vitório vai me ajudar muito nessa parte de relacionamento político. Hoje o governo federal é administrado pelo PMDB, a maioria dos ministérios está na mão do PMDB, o Vitório é do PMDB, presidente do PMDB. Isso vai fazer com que a gente tenha essa representatividade tão importante para trazer dinheiro para Jaboticabal. O Vitório é fundamental nesse momento. Gostaria de agradecer o carinho da população, mas também não posso deixar de externar algumas coisas aqui de tristeza. O que está acontecendo nas redes sociais, né? Ataques desnecessários, montagens de vídeos assim deprimente. É muito triste quando um ser humano do outro lado fica bolando para mostrar que o outro é bandido, que o outro é não sei o quê. Eu acho que quando uma pessoa dessa faz uma montagem de um vídeo dessa, ela esquece que ela deveria lembrar que ela também é pai, que ela seja mãe, alguma coisa assim. Relembrar que a onda de boatos de fofoca são tristes. Você já ouviu, Miriam, como você também já ouviu, você é jovem, mas já ouviu dizer, a maioria de Jaboticabal já ouviu dizer que eu sou dono de posto de gasolina. Né? Então, quando a pessoa diz que eu sou dono de posto de gasolina, qualquer ser humano pode ser dono de posto de gasolina, mas o Ori é dono de posto de gasolina porque ele roubou. Esse é o lado intrínseco da história. Eu fico triste porque eu nunca tive posto de gasolina. Nunca, nem tive um posto. Eu tenho que abastecer quase toda semana meus carros e tenho que toda semana, todo dia que eu abasteço, pagar.
né? Então, nunca tive posto de gasolina e eu fico triste porque as pessoas tentam enganar a cabeça das pessoas. E as pessoas tentam jogar uma maldade na cabeça do ser humano contra as pessoas. Eu acho que isso é deprimente, né? Mas vamos lá, Jaboticabal está acima disso. Jaboticabal merece muito mais, ela vai ter muito mais. Então, agradeço o carinho e, principalmente, o carinho da população de Jaboticabal. Deus abençoe a todos. Agradecemos o candidato José Carlos Ori, da coligação É Hora de Defender Jaboticabal, que tem como vice Vitório de Simone. E assim encerramos esse ciclo de conversa e para mostrar realmente à população um pouco dos projetos de cada candidato. Estamos pensando ainda de que forma vamos ouvir os vices mais, porque fomos cobrados disso, mas estamos estudando essa possibilidade. Vamos a um rápido intervalo. Estamos apresentando o Jornal da Manhã, edição local da Rádio Pan News Jaboticabal.